Pronto, gravando. Boa noite, então, a todos, mais uma vez. Nós vamos fazer hoje mais um encontro, né, sobre a vida e a obra de Francisco. E hoje a gente tem uma programação um pouquinho diferente, nós vamos continuar assistindo também ao vídeo da semana passada, mas como nós sempre fazemos, vamos iniciar com uma oração com o Francisco, que é para que a gente vá entrando naquele clima e forme a nossa egrégora, né? E para que assim as melhores energias se manifestem e a gente possa dar o nosso melhor no trabalho de hoje. Então eu vou compartilhar com vocês agora a tela, a nós, assim fazendo juntos essa pequena oração. Eu só vou pedir que vocês me falem se o volume está bom, né? Se está tudo certinho. Qualquer coisa, levanta a mão e eu começo de novo. Então, hoje nós vamos ouvir o Mangala Gayatri com Francisco. Tá?
Pronto. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o plano para hoje e para as próximas reuniões. Eu estou tendo, inclusive, que pensar como fazer melhor nas próximas reuniões, porque eu andei recuperando, organizando algumas pastas com o material de Francisco, principalmente com os vídeos de Francisco, e eu tenho mais de 100 vídeos, não sei quantos. Ou seja, se nós fôssemos aqui nesse grupo assistir esse material numa semana, ainda mais que a gente gasta para assistir um vídeo, tem 1 hora e meia, uns 2, 3 encontros, nós precisaríamos de uns 300 encontros. Como o ano tem 50 semanas, ou seja, só para assistir esses vídeos que eu recuperei, a gente ia gastar uns 6 anos. Então, essa não é a forma mais inteligente. O que eu vou fazer, eu preciso pensar numa forma, de eu vou selecionar assim, alguns momentos mais interessantes, e depois eu vou deixar um link, quem sabe fazer o upload desses vídeos para o YouTube, e aqui no grupo a gente discute pequenas passagens, facetas desses vídeos, e depois eles ficam disponibilizados assim no YouTube para quem quiser assistir completo. Eu não sei quanto desse material, porque eu vou ter que editar, porque eu só vou poder mostrar a parte que aparece Francisco, porque existe direito de imagem, essas coisas, e eu tenho autorização dele para fazer isso. Eu vou comentar isso um pouco mais adiante ainda hoje. Mas, obviamente, eu não tenho autorização das pessoas que, na época, participavam da reunião e nem sabiam que isso poderia se tornar um material público. Então, geralmente, eu recorto, né, para que só apareçam coisas que não comprometa ninguém, ou no máximo que só tenha a imagem dele. No máximo aparece uma fala de alguém assim, que é para ilustrar um ponto, outro, mas nada que dê para identificar ou comprometer as pessoas. Então, para fazer isso com todos os vídeos, é um trabalho, mas eu já percebo que preciso fazer, porque o material é riquíssimo. E eu preciso dizer, então, por que eu vou fazer isso? Isso é o tema de hoje. Né? O tema de hoje é a continuação do vídeo passado, né? Que, ou seja, é o Francisco falando sobre a preparação nossa para nós sermos colaboradores da Universidade do Coração, e todos nós fomos convidados para isso, e eu lembro dessas reuniões que eu assisti, a maioria delas, Dagoberto estava presente, né? E isso era muito claro, né? Que todas aquelas pessoas ali que assistiram à reunião estavam convidadas para esse projeto, né? E é normal que aqui e ali, às vezes alguém se afasta, depois se aproxima, como a gente já viu isso acontecer tantas vezes com os próprios emissários da instituição, né? Muitos que iam, vinham, mas isso não impede que a gente se lembre da nossa responsabilidade que nós assumimos como colaboradores da Universidade do Coração. Então, o Francisco vai falar disso no vídeo de hoje. E a segunda parte que eu quero. Deixa eu só diminuir o ar, está me incomodando um pouquinho aqui. A segunda parte que eu quero tratar na reunião de hoje é exatamente sobre isso que eu comecei falando. Sobre esse material que é parte daquilo que seria o memorial do Francisco. E esse memorial, ele deixou muito claro certas regras, sobre certas condições, sobre como ele gostaria que isso fosse conduzido. Então, é disso que eu vou tratar agora. Eu vou começar por isso e depois eu passo o vídeo de Francisco.
porque assim eu já estou também explicando qual vai ser o projeto para o futuro, para a gente ir otimizando esse formato e para que isso possibilite também uma maior discussão e interação de todos nós. Eu vou me esforçar para fazer isso o mais rápido possível para que a gente tenha esse material, mais material, para ser acessado fora, inclusive, da reunião, e que a gente tenha mais espaço para discussão. Mas então vamos dizer por que eu estou fazendo isso assim, né? Na verdade, eu faço isso, eu chamei esse grupo de Surya Charita. Surya Charita, né? É a expressão em sânscrito que quer dizer o memorial ou a trajetória, a jornada do Surya, que é do nome iniciático de Francisco. Então, esta Surya Charita é, na verdade, um atendimento ao pedido, preciso deixar isso muito claro, ao pedido que ele, Francisco, havia me feito 1 ano e meio antes desse vídeo que nós assistimos a semana passada e que nós vamos assistir mais uma parte hoje. Ele me fez esse pedido, porque eu tenho isso no meu diário, né, registrado, na quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2010, né? Que ele queria que eu cuidasse de uma parte do seu memorial. Né? Como é que se deu isso? Eu vou deixar isso muito claro. Assim, nós estávamos na fazenda, eu fui passar lá o final do ano, né? Então, pela tarde, por volta das 17 horas, ele me chamou, juntamente com o Márcio André Machado dos Santos, para quem conhece, é o Márcio da Polícia Federal, né? Que é a única testemunha disso. Ele é a única testemunha disso. Para uma conversa. E quando nós fomos ao quarto do Francisco, eu notei que ele já estava diferente, assim. Ele tinha passado por uma iniciação, então ele irradiava um fogo, uma luz e uma força que era difícil de explicar. Ele irradiava uma paz, uma serenidade mais intensa do que de costume, que eu já estava acostumado, né? E aí ele comentou com a gente que ele estava vivendo uma espécie de êxtase, né? Em contato com a luz do coração, vivendo uma experiência com Deus no coração. E depois ele começou a falar do dia a dia dele na fazenda e dessa preparação para o projeto da Universidade do Coração, né? Especificamente já se preparando para a Universidade do Coração, e que ele vivia rodeado de pessoas, mas que, na verdade, ele vivia uma verdadeira solidão espiritual. Por quê? Porque ele não encontrava quem estivesse disposto verdadeiramente a caminhar com ele, a dar os passos com ele. Por isso ele dizia que ele vivia de solilóquios. As reuniões dele era ele fazendo um solilóquio e não existia diálogo, não existia a ideia de um de um de uma troca com as pessoas. Geralmente nas reuniões era a exposição dele e pronto, né? Assim, quando na verdade o que ele o que ele esperava era que os eventos da fazenda fossem colóquios, onde todos nós pudéssemos falar de igual para igual com ele. Mas para isso, nós teríamos que ter algo para contribuir. E o que de fato a gente não tinha. Então ele realizava aquele solilóquio, porque nós só queríamos ouvir e não tínhamos muito para contribuir de volta, né? Mas sempre ele convidava alguém para intensificar o seu processo, para caminhar com ele, né?
E o que acontece é que, com o tempo, ele via essa pessoa avançar, mas apenas parcialmente. Daqui a pouco, essa pessoa desenvolvia uma crise, sentia necessidade de se afastar, e não raramente ainda passava a acusar o próprio Francisco de ser exagerado e etc. Né? Então, por isso, a própria vida e a experiência de Francisco era muito difícil. Ele sentia muita dor por essa solidão, né? Por estar assim cercado de tantas pessoas, mas na verdade absolutamente solitário. Então essa foi a conversa da tarde, quando nós começamos a entrar nesse tema. Aí pela noite, eu já estava no meu quarto para dormir, quando bateu na minha porta de novo o Márcio, da Polícia Federal, né? Que ele veio me chamar dizendo que o Francisco queria continuar aquela conversa da tarde. Então eu fui lá para o quarto do Francisco e alguns minutinhos depois o Márcio chegou e se juntou a nós. E foi aí que aconteceu essa conversa que eu comecei a falar lá no início, que eu vou agora contar mais um pouquinho. Né? De novo, quando eu entrei ali no quarto, o Francisco estava diferente de quando eu convivia com ele. Né? Ele estava deitado ali na cama, mas num estado contemplativo, como se fosse um estado de êxtase, sabe? Assim, com o olhar fixo, um olhar que eu não vou saber descrever mais, porque a minha memória é fraca. Eu só estou me valendo agora do que eu anotei da época da experiência, né? E nós conversamos um pouquinho, e dali a pouco o Márcio chegou, né? E, mas antes do Márcio chegar, eu estava como se estivesse concluindo, assim, entendendo, né, que tudo aquilo que estava acontecendo com o Francisco era como se fosse o final do processo de materialização da instituição. A gente tem que se lembrar que dali a alguns dias ia ter a inauguração do prédio, né, o prédio novo, ali no centro da cidade, né? A gente tinha acabado de fazer a reforma, nós, os membros, que fizemos a reforma de todo o prédio. Né? Então, ali era como se fosse a conclusão de toda uma etapa. E é normal que o Francisco tivesse naquele estado. Então, eu estava pensando ainda essas coisas quando o Márcio chegou. E, assim, naqueles minutos assim que o Francisco estava contemplativo, naturalmente eu também entrei em silêncio, fiquei pensando nessas coisas, e quando o Márcio chegou, ele percebendo esse ambiente de silêncio, também entrou nesse silêncio e parecia que ali nesse silêncio nós dialogávamos por algum tempo, sabe? E o Francisco estava assim, parecia quase que morto, de tão quieto, de tão parado, ou pelo menos mortificado, né? Mas o espírito dele se fazia tão vivo e presente que eu tinha impressão ali naquela luz assim fraquinha do quarto, né? Que é como se ele estivesse se desmanchando. Assim, a matéria dele parece que estava se desmanchando e ele preenchia o quarto como se não fosse sólido mesmo de matéria física. É uma sensação muito estranha. E foi então que o Francisco contou para a gente sobre o modo conforme ele fora tomando ciência das suas 4 encarnações em vida até aquele momento. Né? E a última delas era essa que ele tinha acabado de concluir e que tinha levado ele àquele estado de êxtase que ele estava vivendo. Esse era o final dessa 4ª. Ele falou, durante um período na instituição, ele falou muito desses processos de vida e morte
e renascer no próprio corpo, né? Você morria para as tuas coisas velhas e renascia verdadeiramente. E ele passou nessa vida como se fosse por 4 encarnações, devido à aceleração kármica do seu processo. Até ali, 2010, quando eu acompanhei. Depois parece que teve mais uma ainda, mas aí só as pessoas da grande síntese, as pessoas lá que acompanharam o trabalho dele mais de perto, é que pode saber disso. Essas 4 eu soube, né? Então, ali ele começou a relembrar muitas coisas desde os tempos do Ashra, né? Que foi, então, esse processo que levou a sua primeira reencarnação em vida e tudo mais, né? Então, ele nos falou sobre que aquele momento que estava vivendo ali no quarto era porque estava chegando o momento de atualizar todas as experiências vividas no Ashana Atman. E que isso se daria por meio da construção do Shuddha-Sabha Atman, que é a expressão do próprio Ashana Atman, na grande síntese. O Shuddha-Sabha representa a presença do Ashana Atman na fazenda, do melhor do Ashana Atman, não daquelas coisas que fizeram que o Francisco tivesse que se afastar do Ashana Atman. Mas ele retomava esses ideais, que eram os mesmos ideais vividos no Ashana Atman, já que lá no Ashana Atman já funcionava o Shuddha-Sabha. Eu tenho até umas fotos, depois eu posso compartilhar, num dos prédios, está escrito lá no Ashana Atman, Shuddha-Sabha Atman, que é isso que foi transferido para a fazenda, a Mãe Natureza, e que seria implantado ali agora, com as pessoas mais maduras. Então, por volta de 2010, com essa experiência que ele teve, inclusive, é como se tivesse vindo a autorização para ele levar esse projeto em frente. Ou seja, agora o Ashana Atma, ou Shuddha-Sabha Atma, viria na sua forma madura. Então, no meio dessa conversa que ele disse, está na hora, aí ele me disse, está na hora, portanto, de eu te fazer o convite. Ele me falou assim, eu vou te fazer o convite para cuidar de parte desse meu memorial, né? Que eu quero que você descreva juntando todo o material que você possui com tudo, com as fotos, tudo, desde o início da instituição, e vai encontrar uma forma de transformar isso num memorial. Então, existem várias formas de dar forma ao memorial. A própria Grande Síntese materializou um memorial, cuidado por várias pessoas, que é a parte do memorial da Grande Síntese mesmo. E eu não visitei ainda, mas me disseram que está muito bonito. Mas a parte que me competia era um pouco diferente, porque passa pela doutrina do Shuddha Dharma, passa por fazer um memorial de todos os ensinamentos do Shuddha Dharma, passa pelos escritos, que é isso que ele me pedia, né? Então, ele queria, resumindo, que eu descrevesse, em síntese, isso que foi o processo das 4 mortes que ele viveu em vida até então. Eu não sei se eu vou conseguir ser bem-sucedido nisso, né? Mas é o que a gente está tentando, né? Em parte, porque eu não tenho também todos os dados, né? A primeira etapa da morte dele, como ele sempre conta, né? Foi a experiência de Brasília, quando ele passou por aquela grande experiência. E essa última foi essa de agora, de 2010. E todo esse material que eu tenho, de alguma forma, contempla ele, em algum momento, falando sobre isso. Então, eu não vou poder dar esse trabalho por encerrado enquanto eu não perceber aparecendo
em todo esse material Francisco tratando desses 4 pontos que ele considera assim 4 marcos muito importantes da sua trajetória, né? Então, ainda nessa noite, ele aproveitou e falou para a gente lá da experiência de Brasília, falou do Sinai, né? O Sinai eu vivi, porque em 1979 eu estava no Ashram, quando o Sinai ainda existia. Num outro momento eu falo um pouco mais sobre o que foi o Sinai. Hoje eu estou só mapeando esse terreno que nós vamos começar a percorrer, né? É, ele falou sobre como foi o encontro dele com o Shuddha Dharma, e ele falou, inclusive, sobre a visão que ele teve de Mitra Deva, ali, né? Que Francisco teve uma experiência muito forte com Mitra Deva, né? Mas isso nunca se comentou muito porque poderia ser considerado uma leviandade. Alguém dizer que teve uma experiência com Mitradeva, ou as pessoas não iam levar a sério, coisa assim. Mas ali naquele momento, assim, em segredo, ele conversou e comentou com a gente tudo isso. Depois, em outras reuniões do grupo, ele também comentou sobre isso, né? E no final da conversa, logo que o Márcio saiu, aí ele me fez outro convite, porque eu deveria me preparar para esse trabalho e ele queria que eu começasse imediatamente, né? Uma espécie de yagna ou de preparação para esse trabalho. E ali, então, ele me convidou para tentar fazer aquilo que algumas pessoas na fazenda estavam fazendo, que era iniciar o jejum de 21 dias. E era dia 30 para 31 de dezembro, e ele falou: você vai iniciar no dia 1º de janeiro, um jejum de 21 dias, porque isso já seria uma primeira preparação para eu compreender como, no futuro, né, quando chegasse a hora, ou seja, depois da partida dele, que é quando essa autorização seria dada, não podia fazer nada com ele em vida, né, para realizar o que ele me pediu, né? Então, essa série de encontros que nós estamos fazendo, ela procura ser um pouco isso. E no início, algumas pessoas não entenderam isso, porque eu tive que fazer isso em silêncio e sem avisar ninguém, simplesmente fazer porque essa é a minha missão. Não posso discutir e nem abrir questão sobre esse ponto para ninguém. Mas isso gerou incômodos dentro da própria instituição. E eu sei que muitas críticas foram feitas, né? Me acusaram, inclusive, de estar sendo leviano e de estar expondo a imagem de Francisco, que jamais ele aprovaria ou autorizaria uma coisa dessas, né? Eu tive que ficar quieto, porque é assim que tem que ser. O que competia a mim era simplesmente continuar trabalhando, porque essa era a vontade de Francisco. E graças a Deus hoje parece que tudo se acalmou e que as pessoas já percebem que esse trabalho tem um lugar junto com todos os outros trabalhos desenvolvidos pela grande síntese. Não é um trabalho nem que ameaça e nem que compete com os outros trabalhos desenvolvidos pela instituição, né? Então, fico feliz, né, que e aproveitei o dia de hoje para poder fazer esse esclarecimento, porque a gente está tratando disso que aparece no vídeo, que é a ideia da Constituição da Universidade do Coração, e essa ideia de se começar a pensar no memorial, né? Que foi o que depois, de fato, aconteceu lá dentro da grande síntese, né? Então, eu acho que hoje em dia acho difícil que alguém acredite que eu não esteja atendendo a um pedido dele e que eu não esteja, na verdade, cumprindo
com esses encontros aquele que é o meu papel dentro da instituição, né? E que é um papel que eu não posso compartilhar assim nesse sentido, como foi pedido, né? Não posso deixar isso sobre o juízo de outras pessoas. Eu tenho simplesmente que compartilhar esse material que eu tenho e pronto, né? Então, eu lembro, talvez, né, a única testemunha dessa conversa, que é o Márcio, né, que estava na reunião, talvez ele possa confirmar tudo isso que eu estou dizendo. E eu não posso garantir nem isso, porque eu mesmo só me recordo da maioria desses detalhes, porque eu registrei em diário, apesar que minha memória não é boa, mas eu não posso garantir que o Márcio se lembre que ele foi lá em cima, né, nos apartamentos, bateu, me chamou na porta para que nós tivéssemos duas conversas, às 5 da tarde e depois à noite, quando todos já tinham ido dormir, assim, uma coisa mais reservada, ficou só Francisco, Márcio e eu. Então, eu queria compartilhar isso, que é para dizer que é a motivação de todos esses nossos encontros, que gira tudo em torno da Universidade do Coração, da ideia do Shuddha e do memorial, essa ideia toda. Então, dito isso, eu vou agora passar a compartilhar a segunda parte do vídeo que nós assistimos, do Francisco, né? E no vídeo de hoje, não preciso falar muito, é a continuação do vídeo passado, então ele continua na mesma temática, né? Ou seja, ele vai falar sobre como a gente tem que se preparar para a Universidade do Coração, que é isso que a gente discutiu aqui mesmo, nesses minutos, né? Ele vai falar sobre a arquitetura do site da Universidade do Coração, que ele encomendou para mim, como todos sabem, né? Que eu elaborei o site que eu já tinha, eu escrevi todos os primeiros textos que deram forma ao site, com a aprovação dele, e depois passei o site para a instituição, como eu comentei. E no vídeo de hoje ele já me faz, inclusive, uma admoestação, né, para ter certeza que o site não teria assim os erros, os problemas que ele já tinha visto no meu site pessoal, que era o fato de eu ser ainda muito teórico e o fato de nem sempre eu tratar daquilo que eu já vivia. Então ele faz uma demonstração muito séria no vídeo, que é claro que eu, ao longo dos anos, procurei acatar, embora muitas vezes tivesse também falhado, caído, retomado. E é assim que a gente vai, aprendendo e tentando se levantar, né? Então, no vídeo, o Francisco vai falar desse discernimento, inclusive, para descartar todos esses textos, às vezes muito teóricos, né, que as pessoas consideram importantes, mas que também são cheios de equívocos. Ele vai dar um exemplo assim seríssimo, que é de um texto clássico, e que ele não teve dúvidas de dizer que aquilo ele podia jogar no lixo, que para ele não servia para nada. Então, ele dizendo que esse discernimento espiritual vem da austeridade perante a vida. Quando a gente abre uma brecha, vale aquela máxima que a gente já conhece, né? A gente pensa que é uma coisinha pequena que você alimentou no pensamento, mas por onde passa um boi, passa uma boiada. Então, quando a gente menos espera, já foi, já foi tudo por água abaixo, a gente tem que começar do zero. Mas é assim mesmo, é caindo e levantando, porque aquele que é invencível não é aquele que não sofre uma queda. O invencível é aquele que, após cada queda, teima em continuar levantando. Porque não importa, ele sempre se levanta, ou seja, ele não desiste. Né? Essa é a característica que vai fazer de você um vencedor. Caiu, levanta. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, como diz, né, a canção popular. Né? Então,
E levanta quer dizer o seguinte, em suma, para ir para o vídeo do Francisco. Palavras e pensamentos têm que estar alinhados internamente com o coração. É isso que a gente está de pé. Mais nada além disso, né? Então, eu vou de novo compartilhar. Antes de compartilhar, porque hoje eu falei bastante, foi um pouco diferente, queria dar o direito, se alguém quiser falar uma palavrinha, pode abrir o microfone e falar, e em seguida eu vou compartilhar 20 minutos do Francisco, e aí a gente faz um comentário final, eu abro para os comentários finais e encerro. Alguém queria falar alguma coisa sobre tudo que foi dito? Ou não precisa? Então, eu vou colocar o vídeo de Francisco e nós discutimos tudo logo após o vídeo de Francisco, tá? Só quero que vocês me digam se estão escutando bem e sem eco, porque como agora vai ser captado pelo meu microfone externo, talvez tenha eco aí. Só me diz isso. Se tiver sem eco, tá tudo bem. Se não, posso tentar de alguma maneira melhorar aqui, tá? Deixa eu ver se o volume está bom e vou compartilhar aqui, então. Espera aí. Hoje mesmo, estava lendo um texto muito, sabe, que poderia me trazer grande embaraço. E eu disse para Isabel, que coisa maravilhosa é eu acabar de ler o texto e saber que eu tenho o discernimento para pegar o texto, rasgar e dizer, isso não me interessa. Isso está totalmente equivocado. Ora, nem coragem eu tenho de dizer de quem era o texto. Um texto de um ser que eu admiro muito, que é o mestre Coutinho, e o texto vem das origens da Sociedade Teosófica, que é uma carta do mestre Coutinho aos membros internos da Sociedade Teosófica. E eu marquei no texto vários equívocos, e aquilo não me abalou de jeito nenhum. Aquilo teria tudo para me desestruturar, que eu já vi muita gente interessante, estudiosa, ao ler esse texto se desestruturar todo e seguir aquilo. Mas eu vi que o discernimento que eu tive para ler aquele texto e separar uma coisa da outra veio dessa vidinha que eu levo, dessa vida de austeridade que ainda é muito pouca comigo mesmo. Então é por isso que eu digo a vocês que mesmo que vocês sejam contrários a essa maneira de falar, a essa maneira de me comportar diante de mim mesmo, não importa, que eu vou continuar assim, que foi onde eu arranjei um pouco de crédito diante dos mestres, um pouco de luz para aprimorar o meu discernimento. Então eu não tenho por que mudar. Eu não tenho por que passar a me comportar de maneira autoindulgente. Não, eu quero continuar desse jeito. Cada dia mais austero diante de mim mesmo. Um juiz forte diante de mim mesmo. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que essa austeridade comigo mesmo
me cria uma coisa que parece algo, para alguns, uma coisa paradoxal, que é de eu ver que quanto mais eu me trato assim, mais compreensão eu tenho com aqueles que estão caídos no meio do caminho, mergulhados num mar de lama, das misérias e das iniquidades. Coisa impressionante. De jeito nenhum, essa forma austera de me tratar, de maneira nenhuma, faz com que eu assim faça com os outros. Não. Muito pelo contrário, melhora a minha compreensão com os outros. Então, queria dizer para vocês que nós temos que passar várias reuniões, tratando dessa preparação para a Universidade do Coração. Porque pode ficar ciente de uma coisa vocês não vão encontrar um par em mim para enganar o mundo. Não vou fazer isso. Se eu ver que não consigo me transformar, se preocupe não, que eu vou realizando as coisinhas que eu já posso realizar, junto ao projeto e outros empreendimentos, e esse eu deixo, não sei para quando, mas não quero de jeito nenhum. E agora, depois de tantos anos renunciando essa tal dessa internet, que hoje, se esses anos inteiros nós já estivéssemos na internet, nossa, já teríamos difundido 1 milhão de vezes mais a instituição. E eu nunca quis isso. Nunca quis isso. E agora que decido isso é que eu estou vendo com muito mais clareza que eu devo ter muito cuidado com isso, para não enveredar por esse caminho de ser um teórico. Teórico não. De ser um enganador do mundo, sabe? Através de palavras bonitas, passar para todo mundo que eu sou o que eu não sou. Então agora que se decidiu por essa entrada na internet, eu estou cheio de cuidado. Porque como lhe disse na reunião passada, Rubem, nós podemos montar um site, sabe, lindo e maravilhoso, sabe? Mas se o site tem uma alma, ela tem que corresponder ao que está na aparência do site, sabe? De jeito nenhum. Eu quero que esse site seja lindo, cheio de sessões maravilhosas e a alma totalmente vazia, totalmente oca. Eu já sei que as palavras e os pensamentos, sabe, tem que estar alinhado, sabe, internamente ao coração. Hoje eu já tenho essa certeza de que tudo passa, sabe, quando essas palavras não correspondem exatamente ao que se é internamente. Tenho muita admiração pela palavra de Jesus quando diz que tudo passará menos as minhas palavras. Mas é uma profunda admiração por esse pensar de Jesus. Então, eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer, concordo perfeitamente e procuro isso o tempo inteiro, incessantemente. E me vejo ainda muito cheio de incoerência,
cheio de incoerência. Então, é o que eu quero aprimorar, é essa visão de mim mesmo. Quanto mais eu me vejo, quanto mais eu vejo essas misérias, essas incoerências, é aí que eu crio compaixão pelos outros. Ao invés de me tornar um algoz dos outros, é aí que isso recua e eu passo a ter compreensão com os outros quando me analiso profundamente e sei que estou cheio de misérias. Então, eu agora queria escutar vocês, sabe? Agora eu queria escutar vocês. Pelo amor de Deus, não digam, esse conceito de Bhavana, que é essa mudança de funcionamento, de valorização das aparências, pela visão da essência. Eu já sei de sobra de hoje, tantos anos que você fala disso. Falo, nunca me cansei, não estou cansado e tenho absoluta certeza que não me cansarei jamais de falar desse assunto. De jeito nenhum. Quem enjoar, não tem nada a fazer. É assim mesmo, vai procurar um lugar de gente que não fale desse tema. Mas eu já estou, me parece, umas 4 ou 5 reuniões tratando desse assunto de várias maneiras diferentes. Como eu falei a semana passada, saiu do ar ali uma coisa. Como falei a semana passada, da questão dos princípios e das personalidades. Eu acho que falei de uma maneira extremamente clara e sei que nas próximas semanas vou falar de novo. Cada hora, de maneira totalmente diferente. Então, perguntar aí a eles o que pensam. Márcio, estou ouvindo? Estou, namastê. O que pensa você sobre esse assunto? Está enjoado de Bhavana? Está escutando? Negativo. Estou enjoado de Bhavana e vou enjoar daquilo que eu ainda não sou. E você, Cássio? Está me ouvindo? Estou sim. Namastê, Francisco. Namastê, Cássio. Não estou enjoado, não, Francisco, de ouvir. Acho que a responsabilidade da gente aumenta cada vez mais, em cada momento, porque quando você fala da internet, que tem que ser mais cuidadoso ainda, eu também me lembro do que você falou que não queria passar por essa vida sem ver o mundo sem fronteiras, Francisco.
Então agora a nossa responsabilidade ainda é maior. E eu acho que a gente vai melhorar a partir do momento que a gente expuser todas as nossas fraquezas e vencer uma a uma. Acho que vencer o Bhavana também um pouco é ter força para isso. Para a gente superar todos aqueles segredos mais internos que a gente vive e se expor e tentar vencer cada uma dessas nossas fraquezas para superar e viver de fato o Bhavana. Falta muito ainda, mas acho que a gente junto consegue, Francisco. E você, Cláudia? Chega mais perto. Chega aqui. Eu estou enjoada da minha frouxidão. Porque cada vez que você fala sobre isso, mais pesa a responsabilidade, mais a gente tem que caminhar. Então, enjoado de escutar, não. E você, Rubens? Eu agradeço o seu convite. Estou desenvolvendo forças para me tornar digno de poder dar forma escrita e expressão a todas essas maravilhas que estão descendo através da instituição e de você. Tenho consciência das minhas misérias, tenho consciência dos propósitos que eu firmei, dos passos, pequenos passos que eu comecei a dar. Eu lembro uma frase hoje de Clarice Lispector, quando ela diz: mude, mas comece devagar, porque mais importante do que a velocidade é a direção. Então, devagar na direção correta, até ter força de intensificar. Então eu tenho consciência do quanto eu preciso mudar e tenho consciência de uns pequenos passos que podem me ajudar a dar outros passos. Então esse é um processo que ele se iniciou e alguns deles não tem volta. Já está feito. Com relação a esses nossos colegas que podem eventualmente se juntar a nós na nossa consagração, seja o que Deus quiser e como Deus quiser. Ele vai nos orientar e mostrar qual é a melhor posição. E eu estou preparado como seu enviado, como seu emissário, para transmitir aquilo que for necessário. O modo de facilitar que eles possam se achegar a nós, ou o modo de prevenir que talvez esse não seja ainda o momento. Eu acho que as duas posições são verdadeiras. E lembro ainda da fita de Moebius, que é um conceito muito rico para mim, muito rico. A fita de Moebius. A fita de Moebius a gente inverte, caminha por um lado e sai do outro lado. Dentro e fora. Participar, não participar. Estar dentro e estar fora. O que é estar dentro, o que é estar fora? O que é ser membro, o que não é ser membro? Que todos nós estejamos muito atentos, principalmente aqueles que decidiram consagrar as suas vidas. Porque vamos conviver com irmãos que não fizeram essa consagração. E que talvez com eles a gente tenha muito que aprender. E que a gente não caia na triste experiência de um dia se perceber de fora, porque eles é que vão estar dentro. Porque não existe dentro e fora para quem vive o Bhavana, já que dentro e fora são conceitos da dualidade. Podia falar muito mais, mas você gosta que eu seja sintético. Então eu paro por aqui. Mas tenho muito para falar. Ia falar uma coisa só, que acho que essa eu encerro. Você disse para não falar sobre o seu estádio. Não vou falar, a não ser sobre o grande exemplo que você nos dá. E eu sei dessas questões de trabalhar. E eu sei desse incômodo que você se refere, porque desde os tempos do Asha, você lembra a gente muito bem de uma coisa, né?
que até o desejo de ver o outro mudado, até isso é egoísmo. Então que mesmo quando a gente se incomode porque a gente quer o bem do outro, ainda isso é egoísmo, ainda isso vem das aparências. Então eu entendo que o seu convite é para que a gente viva pelo Atma. E isso que você está manifestando, eu entendo, são esses resquícios últimos do seu ego que você quer depurar e transmite para a gente o exemplo de sair do funcionamento Gunapara e entrar no funcionamento Atmapara. Eu entendo perfeitamente que o teu desejo de ver Augusto mudado, esse desejo forte de se incomodar com ele, é ainda um resquício do ego. Está tudo certo. Está tudo certo. Lu, Cadê Irinésio? Tá aí? vou chamar. Ô Rubens, Oi. ele não estava assistindo não, né? Pois é, Cláudia pediu para que a gente pedisse para você. Como não veio a resposta, ele não veio. Tá, então não adianta não, deixa para ele falar outra hora, viu? Mas Claudivânia foi chamada. É porque eu pensei que ele estava aí escondido. Ele pode vir? Claudivânia foi chamada. Mas já que ele não assistiu, deixa para ele falar outra hora. Diga ali a Claudivânia, Ela ouviu. diga ali a ela, Ela ouviu. que deixe para depois ele fala. Ela ouviu. Porque ele não assistiu à reunião. Ela ouviu, Francisco. Está funcionando? Tá. Essa questão daqui a pouco, né? Vai passar no Tá. Cássia, quando você quiser sair, pode ir para a sua aula, viu? Tá certo, Francisco. Boa Daqui a 5 minutos eu vou sair. Tá, namastê. Namastê. Vou sair para Josiane. Olha, Josiane, eu estou aqui com um texto da nossa instituição que diz assim: a disciplina da mente inerente à atividade cria do yogi implica no poder de discernir e seguir os chamados da consciência, que nos convocam para o bem, e de rejeitar aqueles apelos oriundos do nosso egoísmo, que nos convidam a aliviar a tensão e a satisfazer nossa natureza inferior com prazeres temporais e falsas noções de deveres e de compromissos sociais. Depois eu lhe dou, que eu vou precisar ainda. Então, se lembre que nós temos que energizar o ideal de vocês para que a gente se oriente no sentido de decidir pelo bem, que gera tensões, e de não decidir pelos prazeres que arrefecem as tensões geradas pelo bem. Então, que nós tenhamos esse discernimento de não abandonar o bem só porque eles geram tensões diante de nós mesmos e diante do mundo inteiro. Quer dizer, essa grande reversão nós precisamos proceder dentro de nós. Mas quantos de nós ainda se orientam pelos prazeres para ver as nossas tensões internas se acomodarem? São poucos de nós que têm coragem de decidir pela via
do bem, da procura do bem, que tantos dissabores, que tantas tensões nos causam. Então, são muitas coisas que nós temos para tratar, e este é o tema da próxima semana, assim como o de hoje foi. A gente ter a coragem de sair desse funcionamento triste de Gunapara, ou seja, de valorização das aparências, para um funcionamento de Atmapara, ou de valorização da essência. Então, cada semana, nós vamos tratar de algo assim muito importante, porque essa reversão haverá de ser feita. Tem que ser feita. E vocês precisam ser encorajados a entrar nessa guerra. Já sabendo que muitas batalhas dessa guerra nós vamos perder. Não deveremos desistir. Tudo que nós faremos nessas reuniões é isso, é estimular, é de clarear esse conhecimento a um tal ponto que vocês se motivem, que vocês decidam por tomar esse caminho da vida espiritual e desativem isso que nós já estamos há milênios funcionando, que é a vida material. Quando eu digo de vida material e espiritual, eu quero dizer, a referência não pode ser mais os apelos externos, a referência tem que ser os ditames da verdade que está dentro de cada um de nós, que é a nossa essência. Então eu sei que eu tenho que repetir isso muito, porque a todo instante nós estamos convocados, às vezes compelidos, obrigados a viver uma vida materialista, ou decidir as coisas do ponto de vista materialista. Então, fale, José. Tem que falar alto. Eu parei de compartilhar porque tem uma parte do vídeo, ainda mais naquela época, 2010, que as pessoas que participavam da reunião, mas ficavam muito distantes, a gente pelo Skype, pela internet, não conseguia captar. Então é Josiane falando, mas está tão baixinho que eu sei que fica difícil de entender daí. Então eu parei. Não vou deixar essa parte, porque a gente quase não entende o que ela fala. E na semana que vem, aí eu termino esse vídeo, né? E a gente vê a terceira parte e pronto. E por hoje, então, vamos tirar esses minutos finais para quem quiser fazer qualquer comentário, né? Eu só queria lembrar que eu tinha esquecido, o Cássia estava me lembrando aqui, quando o Francisco chama Edinésio e pede para eu chamá-lo, é porque Edinésio veio me visitar no Rio de Janeiro. Na verdade, ele veio me trazer, junto com Cláudio e Vânia, vieram me trazer a pedra fundamental de constituição da Universidade do Coração, do Shuddha Sabha Atma, e uma pedra que ficasse aqui conosco. E essa pedra hoje é a pedra que define aqui o altar da nossa casa, que a gente fez de toda a nossa casa um templo. Então, uma pedra que foi consagrada por Francisco na fazenda, exatamente nesse período. E Edinésio, eu nem lembrava disso, que Edinésio que trouxe a pedra e que foi nesse dia,
hoje escutando falar, ué, mas ele estava em casa, eu falando com o Cássio. Aí a Cássia me lembrou, ué, você não lembra que eles vieram trazer a pedra? Eu falei, poxa vida, essa é a história da pedra, que eu já nem me lembrava mais como ela veio parar. Quer dizer, lembrava, mas não lembrava que tinha sido por meio de Edinésio, quando ele veio ao Rio com o Cláudio Ivani. Mas pronto, eu só queria dizer isso. Ou seja, Francisco estava ali legitimando esse processo da grande síntese, instalado também em casa, né, como um campus avançado da Universidade do Coração que ia se formar. Né? E a gente estava dando início nessa época à confecção do site, e por isso ele foi tão assim duro comigo também, dizendo que não queria nada teórico e que se colocasse no site coisas bonitas, cheio de floreios e que não correspondesse àquilo que nós vivíamos. Pronto, é isso que eu queria dizer e passo a palavra para quem quiser comentar o que quiser. Basta abrir o microfone e falar, somos poucos, né? Então não tem problema. Desde que a gente não se estenda muito para que todos tenham tempo de falar e a gente não terminar muito tarde. Quem vai abrir o microfone? Dona Lourdinha. Não. A Dona Lourdinha tirou a imagem, mas não abriu o microfone, Dona Lourdinha. Está aberto. Agora sim, está aberto. Mas fechou. A senhora falou, fechou. Está fechando Abriu, sozinho. abriu. Deixa assim. Abriu? É. Então, todo esse momento foi de um valor profundo com as palavras do Francisco, ou melhor, a vivência dele, com aquela humildade que ele expressa de uma forma tão verdadeira, né? Ele se sentia solitário em meio a em muitas presenças. E ele desejava que todos se expressassem de uma forma retirando a casca da ignorância, da vaidade e de todos esses apegos para poder viver a verdade, viver o bhavana. E você, Rubens, foi assim, agraciado com momentos tão sublimes como aquele que você presenciou, ele em êxtase e passando por aqueles momentos de profunda, vamos dizer, muito fortes, né? Com as reencarnações e aquelas dores dele interna em desejar que uma sacudida forte brotasse o bhavana, a verdade, a pureza, né? Retirando, então, a vaidade e colocar-se nesse trabalho tão maravilhoso da Universidade do Coração, pessoas que vivessem na verdade, na simplicidade que ele deu o exemplo tão grande. Ele disse que assim ia viver, assim, ele se sentia bem, talvez se sentindo mais purificado. Bom, eu não quero me alongar, cada um tem que dar o seu depoimento, tem várias coisas que eu gostaria depois de comentar também, mas vamos dividir o tempo, que já está realmente assim, passando da hora. Obrigado de coração. Grato, Dona Lourdinha. Quem sabe no final a senhora dá uma palavrinha final, fazendo a complementação. Sim. Alguém mais quer falar?
Rodolfo, então, eu estava acompanhando e fiz algumas anotações aqui, mas, assim, são muitas as informações. Desde quando você falou, você começou a fazer suas colocações do que você vivenciou com ele, Márcio, lá. Então, fui anotando algumas coisas aqui, né? Parece até que se a gente passasse a noite todinha para poder conversar sobre cada tópicozinho que eu anotei aqui, eu acho que a gente viraria a noite para comentar, porque são coisas assim, né? Que cada tópicozinho desse que você comentou, existe muita coisa para se destrinchar, né? Para poder esse conteúdo ajudar nos processos que a gente chega a entender como tudo se processou, para que a gente avalie com uma forma bem serena e de uma forma bem aprofundada, onde a gente absorve tudo que foi colocado, ou que foi processado com ele, porque quando a gente mais ou menos imagina o que ele vivenciou diante do que você colocou, do, do estado que ele estava lá, entrou numa desmaterialização, chegou talvez um nível sutil ali, para poder se processar que tinha que acontecer ali. Então, a gente para, assim, são muitas coisas, as reencarnações dele em vida, então são coisas, assim, que existiria que ter dias e dias para a gente estar estudando, para estar verificando como tudo se processou, para ver como isso interfere na nossa vida, o que a gente poderia absorver com isso aí tudinho para que a gente, como ele fica o tempo todo mostrando, né, ele vai persistir no assunto, porque a gente precisa aprender, a gente precisa trabalhar o Bhavana, né? Então, a questão da internet também, a seriedade que ele quer que quem tiver à frente fazer uma coisa com a energia tal que não fique uma coisa superficial, e essa coisa assim, bem assim, que ele pede que tenha, ele não falou coerência, mas austério, né? Tem para vocês fazer a coisa e ter austeridade, porque, como ele disse, né? Ele vive a vida dele o tempo todo com austeridade, porque ele sabe que, assim, são muitas as coisas que ficam ao redor do grande propósito de direcionar a humanidade para a luz, né? Então, existe aquela outra coisa que tenta quebrar tudo isso. Então, é uma coisa assim que, se a gente não tiver atento, a coisa começa a se desviar para caminhos ilusórios, como ele falou mais para trás, né? E a gente termina deixando se iludir com, vamos ser no popular, né? As belezas que invadem a nossa mente e iludem a gente saindo do grande objetivo, que é a visão da gente ficar atento com o grande objetivo, que é a união da nossa, como ele diz, né? Palavras, pensamento unido ao coração, para que isso dê o direcionamento a alcançar a realização do grande objetivo da universidade, né? Teria muita coisa para falar, mas o tempo é pouco. Mas fica para outra oportunidade. Foi uma síntese muito interessante, irmão. Eu gostei muito. Uma síntese preciosa, muito verdadeira. Eu agradeço. Assim. Gratidão. Tem Nancy, Maria Alice e Cristina para falar. E Cássia, claro. Alguém quer abrir o microfone? Está quietinho hoje.
Cristina, está quietinha? Deve estar com dificuldade. Rubens, namastê. Então, eu estava esperando a Maria Alice e a Nancy falar. Então, sem palavras, né? A humildade, né? E a austeridade de Francisco, né? Que trabalho tão bonito o seu, né? Quando eu comecei a ler o site da Universidade do Coração, eu senti que era uma coisa muito séria, sabe? Que por trás ali tinha uma alma, sabe? Que não era palavras jogadas ao vento, né? É muito bonito esse trabalho e eu fiquei assim, o Francisco com essa humildade dele, porque veja bem, se coloca Francisco numa internet, igual ele falou, a instituição ia ter um alcance muito maior, mas ele, com todo o cuidado que ele tinha uma preocupação de perder o verdadeiro sentido, né? Que é a grande síntese, que é a Fazenda Mãe Natureza, que é o Shuddha Sabhatma, né? Então, olha a preocupação dele, que coisa mais linda, meu Deus. É assim, fantástico. Eu só tenho a agradecer, sem palavras. E a questão do Bhavana, né? Oh, meu Deus, ajuda a gente a não ficar vivendo com exterioridade, né? E voltar para dentro do Atma, né? Procurar Deus no nosso coração. Maravilhoso, e eu fiquei muito feliz de ver que você tem esse material aí todo, sabe? E que Deus nos permita que você consiga passar isso tudo aí pra gente, porque vai ser muito bem-vindo mesmo, vai ser muito bom a gente poder ouvir esses ensinamentos tão profundos, vivenciados por um mestre de verdade, né? Através do exemplo, né? Ele vivenciava o que ele falava, né? Com toda humildade, né? E austeridade. É isso, gratidão, irmãos. Namastê. Namastê. Grato, grato, Cristina. Tem Maria Alice e o Nancy queriam falar uma palavrinha? A Maria Alice abriu, né? Eu quero dizer a você, Rubens, e a vocês todos, que sempre a mesma coisa, que eu estou muito feliz, me sinto muito feliz de estar compartilhando com vocês, assim, esses momentos ímpares que foram vivenciados, né? Por você, assim, nesses momentos e eu desconhecia até muita coisa que eu desconhecia. E tenho muita gratidão de você ter aí, né, arquivado e estar mostrando para a gente. Tem que meditar em tudo isso e pedir ao Nosso Senhor que nos mestre, que nos dê força, né, determinação, muita fé, coragem para seguir adiante. Minha gratidão para todos vocês. Grato, irmã. Namastê. Nancy? Namastê. Namastê, Alice. Nancy consegue abrir o microfone hoje? Não, né? Acho que Nancy tem dificuldade de abrir o microfone. Então, vou deixar para a Cássia falar. E depois, se Dona Lourdinha quiser encerrar, já são 9h30, né? Eu só queria lembrar que quando o Francisco começou a fazer essas reuniões na internet, para a gente era uma novidade, e ao mesmo tempo era uma oportunidade de estar próximo, de ouvir um pouco os ensinamentos dele, né, e a vida dele, né, saber um pouco mais da vida dele. E aí ele falou, você pode ir para a sua aula, porque nesses dias eu dava aula à noite na universidade. Então, eu ficava até o momento que eu conseguia, porque acho que a minha aula começava 15 para as 8, 10 para as 8 da noite, e aí eu ficava lá e depois, quando eu ia dar aula, eu me lembro daquela sensação, né, de você ir cheio de energia e com
com todos esses ensinamentos, era um momento em que eu conseguia passar para a minha turma, para os alunos, aquilo que eu tinha ouvido dele. Eu acho que isso também era um treinamento para mim, porque não é fácil dar aula à noite, depois você trabalhar o dia todo, mas era uma energia tão boa que ele passava que acabava irradiando e, assim, transmitindo para todas as pessoas. Então, quando eu ouço assim, me dá um pouco de saudades até daquela época que a gente ficava aguardando, sabe, o dia da reunião com o Francisco. Era uma coisa assim que me dava muita energia para passar a semana toda. E aí acho que o que ele queria é que a gente buscasse dentro da gente essa energia, que não dependesse dele. Então, foi um treinamento, né, que ele fez com cada um de nós. E eu só tenho a agradecer por tudo. Namastê. Então, pronto. São exatamente 9h30, né? Eu queria convidar a dona Lourdinha, ela disse que ainda tinha alguma coisinha que ela gostaria de falar. Se a senhora quiser falar uma última palavra, dona Lourdinha, em seguida nós encerramos. E se a senhora quiser, já pode inclusive fazer um encerramento. Fechou, abriu e fechou. O celular, né? O celular é mais difícil. Está fechado, dona Lourdinha. Abriu? Abriu. Ai, que bom. Bom, só sintetizando, entre tantos momentos de sabedoria mesmo, de verdade, que nós tivemos oportunidade, mas eu gostaria de ressaltar aquelas palavras da Cássia, quando ela diz que a gente precisa trabalhar as fraquezas internas para viver o bhavana, né? E quando Francisco também fala que os pensamentos eles precisam estar alinhados com o coração. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando os pensamentos estão alinhados com o coração, é só luz que é expressada. E quanto que a gente tem que aprender e estar atento para que, pelo menos assim, um pouco da nossa vida a gente pode viver os pensamentos alinhados com o coração. Mas então vamos pedir à nossa Mãe Divina, né, que ela sempre possa nos ajudar, nos iluminar e apaziguar as nossas dificuldades, e assim ela, de uma forma sempre generosa como mãe, possa levantar aquele véu que encobre, né, a nossa luz, a nossa beleza de nosso coração. Que a Divina Mãe esteja no coração de todos nós, em bênçãos de luz, de paz e de amor. Namastê. Namastê. Gratidão a todos pelo encontro de hoje. A gente se vê a semana que vem. Cássia vai fazer só uma pergunta para o Dagoberto, porque é uma coisa, a gente já encerrou a reunião. Quem quiser sair, pode sair, não tem problema. Namastê, gratidão, boa noite. Namastê, boa noite. Namastê. Namastê. Dagoberto, Pode você, falar. que eu vi o seu sobrenome,